Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje temos mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu falei que essa semana a gente ia escolher um nome para essa série, mas não escolhemos, né? Então continua aí, eu acho que perguntas e respostas. Depois a gente pensa no nomezinho para essa série que eu tô curtindo cada vez mais fazer, que é bem interessante, tá? É uma oportunidade muito legal da gente rever alguns conceitos, coisas que eu geralmente não abordo nos vídeos e que fazem muita falta para vocês. Já falei que, tipo, me assustou o quanto que, foi, que eu detectei, assim, que vocês têm muito mais dificuldade nesses pontos do que no que é mais difícil, que é ir lá numa empresa, ver as suas vantagens econômicas e tudo mais. Mas enfim, sem mais delongas, bora lá com mais uma foto de Sydney de fundo da viagem. Tá? Embora as respostas eu usei a foto da amiga minha, Thaisa, dá uma olhada no perfil dela lá. Tem umas fotos muito da hora de montanha e astronomia e tudo mais. Bora, primeira pergunta. Quando devo desconsiderar a ação devido à baixa liquidez? Hum, isso aí não deveria ser uma preocupação tão relevante. Deixa eu centralizar a câmera aqui, eu tô fora do enquadramento. Não deveria ser uma preocupação tão grande, tá? Porque normalmente essas ações de baixa liquidez vai ser difícil uma ação assim para quem tá começando, vai ter apelo. Sabe onde aparece muita ação de baixa liquidez? Nas indicação aí de sardinhagem, né? Nos sardinheiro indicador. Por quê? Porque o cara que quer se consagrar, quer dar uma dica e depois, né, pagar de guru, geralmente ele vai pegar umas empresas meio esquecidas, meio ali largada de lado pelo mercado, aí se der uma sorte ela bombar, o cara vira guru. Né? Então, geralmente, quando vocês estão preocupados com baixa liquidez, é porque vocês andaram ouvindo informação porcaria por aí e estão achando que estão abafando, tá? Enfim, um parênteses só. Quando que a ação tem baixa liquidez? É quando ela te atrapalha a negociar no mercado, tá? Então, a teoria do mercado é que, tipo, a gente sempre trata como uma liquidez infinita, tipo, né? Sempre tem gente comprando para vender, gente comprando, vender, a hora que você quiser vender vai ter gente para comprar e tudo mais. Só que não é bem assim, né? Com empresas menores, aí você vai ter, né, ofertas menores, então dependendo da posição pode não ter uma contraparte, ou você pode ter que pagar muito caro para achar uma contraparte. Esse é o ponto. Então, para mim, que foi o que eu respondi aqui no Stories, começa a incomodar quando o spread entre as ordens de compra e venda começa a ficar grande, tá? O que é grande? Não tem valor assim, né? Vocês gostam muito de um valorzinho para botar no checklist lá, né? Ah, liquidez só acima de tanto. Mas quando você olha o spread na pedra e já te incomoda para comprar, é esquisito. Porque você tem que sempre pensar o mais importante sobre liquidez é que você tem que pensar na hora de sair, não na hora de entrar. Então, você pode até falar, não, mas tem ordem aqui, dá para eu comprar. Só que você vai fazer um aporte. Se tudo der certo, aquela for uma empresa boa e tudo mais, você vai querer fazer N aportes ao longo, né, da tua vida de investidor. E a tua posição vai crescer. E o dia que você for vender? Porque assim, o dia que você for vender, muito provavelmente não vai ser um dia normal, tá tudo bonito ali. Vai ser um dia de crise. E aí some a liquidez em outra ponta. Então, para mim, se já tem spread e já é meio esquisito, eu já não considero. Agora, pessoal, numa boa, o conselho que você não perguntou, mas que provavelmente você precisa ouvir é: se você tá de olho e tá preocupado com liquidez, provavelmente você tá olhando empresas que não deveria, tá? Provavelmente você tá indo atrás de dica e não vai dar certo, tá? Ah, é de uma liquidez, o pessoal fala sobre negócio, número de negócios, volume. Sim, essa é a resposta padrão. Eu tô tentando falar para vocês o que realmente interessa. Claro, vai ter lá número de negócios. O volume financeiro ele é mais importante, tá? Que o número de negócios. Você pode ter uma empresa com um monte de negócio picado e um volume baixo, tá? Agora, o outro lado também pode ser verdadeiro. Você vai ver uma empresa lá que negociou uma vez, mas foi um baita negocião. Só que isso aí não te resolve a vida, né? Uma empresa que tem poucos negócios, negócios grandes, geralmente não é tão, né, não vai ser útil a hora que você precisar. Por isso que o volume financeiro é mais importante, tá? Mas pense nisso. Na hora de sair é muito mais relevante e cuidado, sei lá o que vocês estão mexendo que tem liquidez baixa, tá? Próxima pergunta: como você define gerar valor? Boa pergunta essa. Né? Essas definições, pessoal, são muito abstratas, tá? Vocês têm uma dificuldade em pensar com conceito abstrato. Né? Vocês precisam de um negócio concreto, vocês precisam de um exemplo e tal, senão vocês não conseguem, né, enxergar, visualizar. Então, primeiro conselho, que não tem nada a ver com a pergunta de vocês.
aprendam isso, tá? Desenvolvam essa capacidade de raciocinar sobre conceitos abstratos. Pode parecer meio bosta o que eu tô falando, mas, cara, vai fazer uma diferença brutal na vida de vocês. Porque o mercado financeiro, por exemplo, é um mercado que nem tudo, aliás, a maior parte das coisas não pode ser comprovado concretamente, né? Ah, eu fiz um estudo, não, a qualidade desses estudos é muito ruim. Lembra da live que eu fiz sobre como se tornar um especialista? Aquela live é muito importante, ela fala disso, né, que o mercado financeiro é um ambiente low validity, né, que eles chamam lá. Então, você costuma pensar em conceitos abstratos. Mas o que é gerar valor? É fácil, não é difícil. Lembra da primeira aula da playlist Como Investir na Bolsa de Valores? Dá uma olhada lá depois, deve estar nos cards aqui em cima. O que eu falei que é o objetivo do investidor? Ele é se tornar sócio de uma empresa que no futuro vai virar um negócio muito maior, que vai prosperar, que vai crescer, que vai evoluir. Cada uma é de um jeito, por isso que não tem como definir, tá? Mas eu dei o exemplo, óbvio, um exemplo extremo da Apple. Começou na garagem lá do Steve Jobs e hoje é a maior empresa do mundo, maior que muitos países, né? O desempenho econômico da Apple é maior do que um monte de país, tá? Países inteiros. Então é isso que você quer, comprar uma garagem e terminar com o país, tá bom, tá? É isso. Prosperar aí, chama o termo que você quiser. É óbvio que isso é um exemplo extremo, pode ser numa escala menor também. Então, gerar valor é tudo que eleva o patamar, né, econômico de uma empresa. Note que não é ter cotação crescer, não é necessariamente um ou outro indicador, mas que a empresa está num patamar econômico maior. Seja porque ela cresceu, seja porque ela investiu em algo mais interessante, mais inovador, ela mudou o perfil, seja porque, enfim, tem diferentes caminhos. Mas quando ela está num patamar, essa é a resposta abstrata, né? Por isso que eu expliquei, dei o exemplo primeiro. A resposta abstrata é essa: quando ela está num patamar econômico superior, ao longo do tempo ela vai galgando patamares econômicos, tá? E como eu sei que a resposta dessa vai, né, para vocês vai ser nada, o exemplo aí da Apple. Era uma garagem e virou a maior empresa do mundo. É isso que você busca, tá? Isso é gerar valor. Próxima, crescimento do segmento de bio, acho que é dos bio, né, dos fertilizantes lá da VIT. Então vamos por partes. VIT 3 é uma empresa de fertilizantes, tá? Ela tem duas linhas de negócio principais. Uma é um fertilizante tradicional, não tem muito segredo, logo ela não ganha muita margem em cima. E outras são produtos biológicos, então é um negócio com mais tecnologia e tal, mais elaborado. E aí a margem, pelo menos atual desses produtos, é altíssima, né? Então, cara, a Vitia, pra mim, ela só vale a pena, que foi o que eu respondi aí, porque tem esse. Não é que só vale a pena, mas o ponto principal dela é esse. Ela tem lá esse nicho de produtos que, se ela conseguir expandir, né, a atratividade deles, se o pessoal começar a achar interessante e aumentar o consumo e ela crescer, se o mercado, óbvio, né, não for dilapidado por entrar um monte de concorrente e tudo mais, aí sim é a tese de investimento dela. Comprar ela hoje é uma empresa que ainda vende muito mais fertilizante tradicional. Para lá no futuro ser uma empresa, né, que tenha parte relevante da receita vinda desses produtos, aí ela vai gerar um valor absurdo. Lembra da pergunta anterior? Olha só como é fácil, né? O que é gerar valor? No caso da Vitia, a geração de valor passa por isso, né? Por ter uma participação maior desses fertilizantes bio. É, Dito isso, outra pergunta perde um pouco o sentido. Compensa o recuo? Cara, dane-se os demais, tá? Os demais. A Vitia vai ser um bom investimento se isso se concretizar, tá? Os demais não é o importante, tá? É importante ter essa noção do que é o ponto principal daquela empresa que você está, né, buscando investir, né? Qual é a tese de investimento? Eu detesto esse termo, né? Tese de investimento, tese de geração de valor. Mas eu não tenho uma outra alternativa, né? A tese da VIT é essa. Então, você tá achando ruim? Tipo, o principal ponto dela que ela pode dar certo é isso? Não sei se eu entendi bem a dúvida. Mas enfim, tá explicado. Próxima pergunta. Alguma empresa consegue viver com juros 97% que tá acontecendo na Argentina? Primeiro, deixa a pergunta de lado e vamos falar sobre o real problema de vocês, a real angústia de vocês, né? Depois eu até quis repetir essa pergunta de novo. Por que que esse cidadão aí fez essa pergunta? Que segunda-feira rolou as notícias que aumentou mais uma vez a taxa de juros nas Argentinas. Nas Argentinas é bom, né?
na Argentina e tá lá, né, casas altíssimas. E aí a galera ficou impressionada. Então, primeira lição para vocês, pessoal, não se impressione com essas coisas. Tá? O que que isso tem a ver com você, investidor? Praticamente nada, tá? Acho muito difícil que alguém aqui avalie empresas na Argentina, assim. Primeiro, porque tá fora aqui do nosso escopo do Brasil. Segundo, no internacional tem coisa mais interessante. Terceiro, que a Argentina é um país que tem crise faz anos, tá? Não é porque saiu a notícia na segunda-feira que você deveria estar preocupado com isso. Então é impressionante como a galera se perde no ruído, né? Essa frase eu aprendi com o Fábio. Né? A galera fica toda perdida no que é ruído no mercado e ignora o que é sinal. O que é ruído? É notícia sobre isso, macroeconômica, tal coisa na Argentina, tal coisa do governo tal, é guerra ali. É óbvio, uma guerra da Ucrânia, por exemplo, tem impactos na economia real, mas aí você vai ver direto no impacto e não ficar nessa noia toda. Mas enfim, voltando aí para falar especificamente, primeiro, tá? Isso aí não é que a taxa de juros na Argentina ontem estava 5%, ele foi para 97%. Não, os caras estão num patamar desse já faz tempo, tá? Tanto que na época que eu ainda atuava lá no curso do Fábio e tal, eu respondia as dúvidas da galera, quando ela deu uma alta dessa aí para uns 50%, já apareceu um monte de gênio lá querendo investir em título de renda fixa na Argentina. Ó, a cabeça da sardeada, né? O cara vê uns 50%, acha que é vantagem, mas claro que não é, né? Essa taxa de juros só existe porque a inflação é tão ou maior que isso, né? Realmente maior que isso. Agora, dito tudo isso, sendo pragmático respondendo a tua pergunta, alguma empresa consegue viver? Consegue, velho. É a vida. No Brasil, a inflação era muito maior que essa. E as empresas viveram, muitas fecharam, umas prosperaram. Então, assim, primeiro, esquece, não é preocupação para vocês, tá? Segundo, que os ativos reais, como por exemplo as empresas, numa economia como essa, é o que acaba salvando no final das contas, né? Claro, investimento no exterior é alternativa óbvio. Óbvio, até tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre as ADRs argentinas. A ADR não tem um nome lá, né? Enfim, que a gente discute um tema lá. Mas sei o que vocês querem falando de Argentina. O país tem crise boa. Vida que segue, velho. Não se preocupem com isso. Tá? Mas o Brasil, na verdade, o Brasil, né, aqui a gente já teve períodos muito maiores e tem empresas aí com 30, 50, 100 anos de história no Brasil com muito sucesso, tá? Então, né, isso é a teoria básica, né? Os ativos reais, como empresas e tal, são os que têm a melhor chance de passar uma crise como essa. Próxima, como funciona a geração de valor nas empresas geradoras de caixa? Também não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Lembra do que era geração de valor, né? Empresa galgar patamares econômicos. Ah, então de onde você tirou essa definição? Foi eu que inventei, tá? A empresa geradora de caixa é desse jeito, ela gera dinheiro. E aí, geralmente, essas geradoras de caixa, né, distribuem o capital, principalmente aqui no Brasil, que tem uma tradição muito grande nisso. No exterior tem um pouco mais de recompra e tal. Mas, enfim, ela pode fazer aquisições fora do core business dela, fazer aquisições dentro do core business, tá? O que é uma geradora de caixa? É aquela empresa que tem lá a operação econômica dela, seja qual for, então deu o dinheiro, e ela não tem muitas obrigações com essa grana, né? Então ela geralmente não reinveste muito, né? Não tem drives de crescimento orgânico, ou não tem necessidade de reposição dos ativos, né? Enfim, normalmente a gente chama de gerador de caixa empresa que não tem dívida também, então não tem obrigações financeiras. Logo, o dinheiro que entra da operação, ele está lá disponível. Pode ser disponível para distribuir, pode ser disponível para fazer outras coisas, aquisições, enfim. Né? O destino do dinheiro não importa, tá? Como que uma empresa dela gera valor, né? É isso, ela ou vai distribuir, ou vai eventualmente fazer uma aquisição. Mas isso que você precisa entender, o conceito. Uma empresa X, ela vale mais se ela tem mais dinheiro em caixa, tá? Depois, a destinação, se for bem destinado esse caixa, aí não faz diferença. Porque ela não pode queimar no investimento ruim, em coisas do tipo, tá? Em comprar ações da Oi, como a PetroRio já fez ano passado, tá? Aí não. Mas, depois que a empresa gerou caixa, ela vale mais do que ela valia antes. É óbvio que uma empresa que tem um mecanismo de reinvestimento com retornos atrativos e tal, né, é mais fácil de enxergar. Mas empresa geradora de caixa dá retorno também. Vocês fazem umas perguntas dessa, mas gostam de investir em FII, que o FII é isso aí, não tem o que fazer com o dinheiro, distribui tudo.
né. Então eu não sei se eu entendi a pergunta, né, eu falei: "Você mesmo já respondeu, a empresa gerou caixa, ela tem dinheiro, ela vale mais do que ela não tinha menos". Geralmente elas distribuem, mas pode fazer outro uso desse capital também, tá. Próximo, como analisar a empresa de crescimento? Vamos lá, pessoal. Conceito básico, tá? Pela DRE ou DFC, não existe essa pergunta, tá? Não existe demonstrativo que é melhor que o outro, né? Que é mais importante que o outro, né? Os três principais, quer dizer, eu vou falar que não existe melhor e vou dar os três principais. Mas vou melhorar a pergunta. Entre DRE, fluxo de caixa, né? DFC, balanço patrimonial, não existe uma hierarquia. Os três se entrelaçam e tem vídeo no canal explicando como isso acontece, onde o lançamento de um entra no outro, como que altera aqui, tem que passar por lá, tá? E isso é fundamental você entender se você quer ser um investidor que se presta, tá? Tem que entender essas relações, então procura o vídeo no canal que fala sobre isso, tá? Então não tem melhor, nem para empresa de crescimento, nem para empresa, não tem. É óbvio que vai ter uma empresa que determinado item ali vai ser chave para você compreender bem a empresa, que é até o que você deu o exemplo, tá? Mas não que um demonstrativo seja melhor que o outro. Dito isso, vamos para a segunda parte da tua pergunta, que é ruim também, né? Vamos que tem fluxo de caixa livre negativo. Já tá errado, tá? Porque não é assim que funciona. Na Vamos, ela tem uma particularidade, que essas empresas de locação, o investimento ele transita no fluxo de caixa operacional e não no fluxo de caixa de investimento. Então muda um pouquinho como funciona. Agora, isso não quer dizer que ela vai ter FCL negativo ou positivo, tá? Por conta disso. Tá? Ela poderia ter FCL positivo tranquilamente. Como seria a situação, né? Se ela não precisasse investir tanto. Então, o que tirando o ruído aí, você precisaria entender da Vamos? Era uma empresa que está investindo muito para crescer, é isso. Por isso que o fluxo de caixa fica negativo, seja no FCO, seja no FCL e tudo mais. Mas enfim, não tem melhor. E o ponto da Vamos não é esse, tá? Então você tá errado nas duas metades da pergunta, tá? Então, olha o que tá escrito. Não existe demonstrativo melhor que o outro, tá? Só existe análise. Ah, e mais uma coisa, que isso é bem escrito aí, né? Então, fui eu que escrevi. Só existe uma análise, só é séria se você leva os demonstrativos em conjunto. Porque senão falar qualquer coisa lá, a empresa tá? Tem que levar aquilo que eu falei, os três demonstrativos, a relação entre eles. É claro que às vezes a gente simplifica, tipo o balanço patrimonial, às vezes a gente acaba deixando em segundo plano, porque você resolve os problemas olhando pelos outros, mas a informação tá lá também, tá? E em algumas coisas tem que olhar direto no BP, mas esses três são, né, não tem como escapar. E mais importante é entender a relação entre eles, tá? Tem outros demonstrativos que em casos específicos vão ser importantes, como o de resultados abrangentes no caso do SVB lá, que faliu. Eu também falei já numa live nesse ano, tá? Buera, para lá próxima. Acho que vale um vídeo explicando o quadrinho da Modaran? Não, pessoal, aquele quadrinho, pelo amor de Deus, tem que bater o olho e entender. E outra coisa, outro ponto que também vocês têm muita dificuldade. A gente trata de vários temas no canal de uma maneira assim. Ah, por que você não fala que o que você quer saber, na verdade, é sobre o ciclo de maturidade de uma empresa, tá? Faz um vídeo sobre isso. Cara, eu te garanto, tem uns 20 vídeos sobre isso. Só que não tá escrito no título lá, análise do quadro da banana, ou análise de estágio de coisa de uma empresa. Como usar a maturidade de uma empresa no seu benefício no investimento em ações. Não faça esse clickbait de merda. E assim, as informações não estão lá desse jeito centralizado. Mas pode ter certeza que tem uns 10, 20, 30 vídeos que a gente usa essa informação na análise. Então, o que vocês precisam aprender? A incorporando os conceitos, os temas, à medida que eles são abordados nos exemplos, porque a gente acaba aqui falando muito mais nos exemplos concretos em si do que de temas abstratos. Primeiro, que vocês têm dificuldade nisso. Segundo, que não tem jeito. Eu vou fazer um canal de investimento em ações, eu tenho que falar das ações. E aí, usando as ações de plano de fundo, nós vamos abordando, nós, né? Eu faço os vídeos no meu canal. Mas eu vou abordando os temas que conforme eles vão aparecendo. Então, nessa empresa, esse conceito é importante. Nessa empresa, a alavancagem operacional é importante. Naquela outra empresa, né, administração de dívida é importante. Na outra empresa, igual eu dei o exemplo agora da Vamos, né, o fluxo de caixa, né, o CAPEX lançado no fluxo de caixa operacional é importante. Então, são temas que a gente vai abordando ao longo das análises das empresas. Então, não vai ter um vídeo para cada item desse.
Cara, isso não existe. Se você está esperando isso para aprender e evoluir em ações, sinto muito, cara, não vai acontecer. Não existe o crescimento, o conhecimento dessa forma organizada no que a gente trabalha, velho. É a vida. Você vai ter na vida coisas que você já tem tudo muito bem estruturado, organizado. Por exemplo, tipo, você quer aprender cálculo. Eu quero aprender cálculo, tá? Você vai ter um livro que vai estar ali, ó, do comecinho, do básico, beabá, blá blá blá, vai dar exercício, você faz exercício bem besta, aí vai passando para os casos mais complicados, cálculo diferencial, integral e N outros cálculos que eu não faço a menor ideia do que seja. Então, esse é um conhecimento que já está consolidado, já está estruturado, já tem os livros de referência. Então, como você pega um livro desse, pega aí uma aula, alguma coisa do tipo. Você senta lá e você estuda. E existem os outros temas que não estão consolidados, que são dinâmicos, que vão mudando, ou que a gente está descobrindo coisa nova o tempo inteiro, que não tem como fazer isso, porque as coisas vão mudando, vão evoluindo. Por isso que você pega um livro lá do Buffett de 30 anos atrás, do Philip Fisher, né, um que está muito datado. Porque era assim, é bem interessante ver como o mercado era na época, mas não dá para você pegar as lições daquela época e aplicar hoje, que o mercado mudou. Então, nessa área que a gente trabalha, de análise de empresas, né, para investimento de longo prazo, cara, não existe esse conhecimento assim bonitinho, tópico por tópico, introdução, tal, tal, tal. E provavelmente não vai existir, porque não é assim que funciona. Né? Então, tem áreas na vida que é assim, por exemplo, você vai quer aprender mais sobre saúde mental. Né? Tô estressado, tô não sei o que lá no trabalho, quero evoluir. Cara, você não vai achar um manual, né, do A a Z ali, tudo bonitinho. Não, você vai pegar umas coisas aqui, pegar umas coisas ali. Você vai passar por 95% de bobagem que tem na internet. Você procurar no Google, só vai ter clickbait, só vai ter cara querendo arranjar teu dinheiro, ou enfim, né, engajamento e tal. Aí você vai ter que aprender a selecionar o que é coisa de qualidade, o que não é. E você que vai construir na tua cabeça isso de uma maneira organizada, tá? Não tem. E como N outras competências na vida, inteligência emocional, saúde mental, investimento em ações é um desses, tá? Tem um beabá que é organizável? Tem, né? Mas não é aí que tá o segredo, né? Não é tão fácil assim. Se você pegar um livro qualquer aí, vai ter ações assim, demonstrativo contábil e tal. Eu tenho um curso aqui no meu canal, né? Como investir em ações. Mas o segredo, velho, tá você ao longo do tempo e pegando esses pontos, pegando as coisas interessantes e evoluindo, usando os exemplos para retroalimentar. Cara, e desculpa, não tem outro jeito, né? Você tem que se elevar também. Você não pode depender de um livrinho didático para aprender, senão não vai aprender nunca, tá? Enfim, fora isso, tá explicado lá essa questão com várias empresas que a gente analisa e leva em conta nesse estágio de maturação das empresas. Outra coisa importante também, tem uma coisa que vocês quereriam muito também, que é tipo esgotar as coisas, velho. Isso aí é muito cansativo e não funciona. Tipo assim, a gente pegar aquele quadro lá e esgotar todos os itens e tal. Porque, por exemplo, os primeiros estágios eles são meio inúteis pra gente, né? Coisa para investidor de startup, de empresa anjo. Então, não tem por que a gente perder nosso tempo com isso. Tá? A gente fala muito mais das empresas maduras, consolidadas, empresas em crescimento rápido, as empresas que estão em declínio, alguma coisa assim. Mas a gente fala de toda a empresa, tá? É a primeira vez que eu mostrei o quadrinho, alguém chegou e falou: Nossa, mas como eu faço para analisar uma empresa que está em fase de crescimento? É só você pegar os vídeos de todas as empresas que estão em crescimento aqui. É assim que a gente fala. E você vai ver que as pessoas analisam mal porque elas não entendem aquilo. Falar, essa empresa está muito cara. Essa empresa é isso. A remuneração dos administradores está muito alta. Mas o cara não leva em conta que a empresa está no estágio inicial de maturação ainda. Tá certo? Enfim, vamos para a próxima. Eu já falei muito dessa aí. Pô, essa aí tá de sacanagem, velho. Só pode. Vocês querem o quê? Vocês querem confete, né? Tá querendo brilhar? Quer o Oscar, Prêmio Nobel de Literatura? Tipo, fala a verdade, né? Enfim, investir, escalar, observar a estrela. Não sei lá, vai. Para de fazer umas perguntas imbecil dessa, por favor. É, falando em pergunta imbecil, lá vem. Primeiro chega um cara, fala preço importa com uma exclamação. Então, né? Subentende-se que ele está afirmando. Aí logo depois, ó a pergunta de merda. Como desapegar de ver variação na cotação? Então, assim, primeiro, já não consegui entender que diabo você quer. Você confundiu os sinais de pontuação? É uma possibilidade, né?
preço importa, interrogação, como desapegar, e teria coesão na tua pergunta, mas do jeito que ela tá, não tem coesão nenhuma. Então, vamos lá, do básico. Primeiro, pessoal, essa questão aí, preço importa ou não importa, não é uma discussão, tá? Não é uma pergunta válida. Isso aí só existiu pra gente gerar engajamento. Então fica dois imbecis, um de cada lado, discutindo coisas completamente diferentes. Um cara falando, não, óbvio que o preço importa, senão me vende teu carro aí por 10 reais. E o outro falando, não, o preço não importa, não interessa o que você comprar, você vai ter o mesmo resultado no futuro. Mas é óbvio que os dois estão errados. Que, tipo, isso é uma discussão nível de sexta série. Nem sexta série, né? De maternal. Então, tipo, essa foi a maior burrice que eu já vi ser discutido. Né? E tá cheio, é o que você mais vai ver. Por quê? Porque já é engajamento. O povo fica discutindo, um responde o outro responde um, e gera comentário, e gera mais vídeo, e gera resposta. Aí um cara responde o outro influenciador, e essa galera quer isso, quer só isso, quer engajamento. O que você aprende com isso? Absolutamente nada, tá? Então aqui, enquanto esse espaço, esse canal, seja no Instagram, seja no YouTube existir, né, não vai ter, né, lugar para esse tipo de imbecilidade, tá? Ah, você tá falando então com preço. Não, não existe isso. Você vai olhar o valor da empresa, assim como qualquer outra variável, assim como eu olho em todas as empresas que eu analiso aqui, mas não é do jeito que vocês querem. O jeito que vocês querem é só sardinhagem, tá? Porque aí entra um monte de outra coisa que eu não quero mexer aqui, porque a galera não faz a menor noção de como avaliar as empresas e tal, mas deixa pra lá. A galera tem a noção de que o que você tem que fazer no mercado é comprar empresa barata, então daqui se criam vários ramos e tal de muitos erros que vocês cometem. Então, primeiro, esquece essa merda, velho. Isso aí foi criado só para manter vocês ocupados, vocês girando a rodinha dos ratos lá, enquanto a galera consegue o que quer, tá? Esquece essa discussão de preço importa. Tentando juntar os cacos dessa pergunta, como desapegar de ver variação da cotação? Desapegando, velho. Não tem como te responder isso. Esquece. Foca no que importa. Para você, pelo visto, tá difícil, né? Mas foca nessa questão da geração de valor, né, das empresas transcendendo, galgando patamares econômicos, né, evoluindo, enfim, usa o termo que você quiser. Eu não sei como fazer, desculpa, eu sei que esse é o correto. Ah, como eu faço para fazer o certo? Aí é com você, filho. Se vira aí. Eu tô aqui para dizer qual é o caminho correto. Agora, se você não consegue seguir, né, fica complicado. E eu não tenho intenção de fundar um AA dos investidores, né, investidores anônimos para, né, tratar o mental das pessoas. Sinto muito, aí tá na tua conta. Eu faço a minha parte, vocês fazem de vocês. Enfim, eu nem devia ter perdido muito tempo com essas perguntas. Quando uma empresa fica ruim na sua análise, tempo depois volta a ficar boa, compra novamente? Sim. Mais nada a comentar, né? Posso ir para a próxima? Isso, pessoal, me estranha isso. Como essa informação causa, né, um alvoroço em vocês? É o básico do básico. Não é o que eu falei nos últimos vídeos de pergunta. Você tem que se manter, né, sócio de boas empresas ao longo do tempo. Mas as empresas não se mantêm boas para sempre. Não todas, né? Pelo menos. Umas melhoram, outras pioram, outras fecham capital, outras dão um chabu violento igual do IRB. Isso eu não preciso explicar, são fatos. Então você vai se mantendo sócio daquelas que continuam boas. Ficou ruim, você bota outra boa no lugar. Aí você vai evoluindo, você cabe na empresa na tua carteira, depois tem uma hora que você dá uma enxugada. Isso é normal, tá? Então, faz parte vender. E quando ela fica boa, por que você não compraria? Você é proibido de comprar? Você assinou algum contrato, alguma coisa, dizendo que você não pode voltar a comprar um negócio que você vendeu? Então, assim, dá pra ver como o viés ele é muito, né, carcado em vocês. De onde vem essa pergunta, né? Vem na questão, né, mental do viés que o cara, quando ele vende, geralmente ele perdeu dinheiro. E quando ele perdeu o dinheiro, ele não quer ver aquilo de novo nem a pau, né? Porque ele leva pro pessoal, ele tem emoções envolvidas. A gente falou muito disso nas lives, principalmente as do final do ano passado, né? Então o problema tá aí, essa é a causa raiz. Porque se você não tivesse essa causa raiz, você nem faria essa pergunta, porque ela é óbvia. Claro que sim. Você vai comprar empresas boas e manter empresas boas ao longo do tempo. Ah, você tá girando o patrimônio. Não, girar o patrimônio é outra coisa. Não venha com essa bobagem pra cá também. Tá? Então, a resposta é sim. Só isso. O que acha de Taurus o preço 16, tá vendo? Então começa aquela bobagem de preço importa. Aí vai ter o time, né? As duas crianças lá no maternal.
Aí eu tímido, então compro o meu carro, eu compro teu carro por R$ 10, me vende por R$ 10, já que o preço não importa. Óbvio, né? A gente não é imbecil desse jeito. Mas qual que é o problema disso? O cara começa a achar, é o que eu expliquei na semana passada, que o segredo do mercado é comprar empresa barata, e não é comprar empresa boa. E aí entra numa estrada que não tem volta, que é essa aí. O que você acha dela nesse preço 16? Primeiro que eu nem sei se tá 16, se não tá. Eu posso te dizer um monte de coisa sobre o resultado da Taurus. Né? O quanto ele melhorou, o quanto ele precisa de um bom trabalho de turnaround, o quanto ela foi bem, né, impactada por um mercado muito aquecido, o quanto esse mercado agora não está mais aquecido, então os números dela, ela está sofrendo a alavancagem operacional contrária, é isso que importa, tá? O preço é mais um ponto que você põe lá na sua análise e só. Então essa pergunta, ela vem do erro lá atrás dessa discussão. Você tá vendo como uma coisa ela vai puxando outra e tal? Primeiro, vocês não têm isso aqui bem sedimentado sobre geração de valor, vocês não conseguem entender, é um negócio abstrato, vocês não sabem que diabo é geração de valor. Começa daí, né? Não é essa, acho que é a primeira. Aqui começa o erro. Você não consegue entender. Aí você, quando não consegue entender, simplifica. A geração de valor deve ser subir o meu investimento, né? O valor financeiro, a cotação. Ótimo, né? Mas está errado. Então, aí você começa a cair nesse erro aqui, vindo daquele atrás, você não ter bem estabelecido. E aí a consequência é virar esse maluco aqui, que não sabe o que fazer, que está perdido, que comprou uma empresa provavelmente porque não entendeu sem saber os fundamentos, sem saber analisar ela, sem saber o que estava fazendo. Aí a empresa caiu, fica perdido aí, né? Pedindo para ser enganado. E isso vai gerar um novo erro, que é, né? Um cara desse, ele tá escrito assim, ó, na testa dele, assim, ó. Me engana, piscando, assim, ó. Sabe lá no pica-pau que fica piscando? Me engana, quero ser enganado. Por quê? Vai aparecer um cara, vai chegar, não, ó, nesse preço de 16, projetando o resultado dela aqui, tá, ou tá barato ainda, ou comprar mais, ou, enfim, vende. O cara vai falar uma merda qualquer, porque você tá lá assim, ó, quero ser enganado, quero ser enganado, quero ser enganado. Eu ia falar outra coisa aqui, mas eu tô tentando pegar leve com vocês, né? Que é tipo trouxa, tá piscando assim, ó, trouxa, trouxa, trouxa. E vai ter um esperto que vai ver que ele tá de olho, ó, onde tá piscando o trouxa? Tá piscando aqui. E ele vai lá te enganar. Então vai gerar um outro problema que vai impactar, tá, pessoal? Então não tem jeito, tem que voltar lá atrás, lá no básico. Depois dessa mensagem aqui, teve um arrombado que ainda meio me encheu o saco no Instagram lá. Mas nem lembro o que ele falou, porque isso aí nem me interessa. Eu não bloqueio os trouxa lá e deixo pra lá. Pessoal, por isso que eu lembrei de falar. Falando, não, mas o pessoal é iniciante, você não quer explicar pros iniciantes, é grosseiro. Não, 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 para com essa bobagem. Não tem nada a ver com ser iniciante, tá? Qual é a dúvida de um iniciante sério? Eu comecei agora a investir em empresas para acumular patrimônio a longo prazo. Sou um iniciante, eu não sei analisar empresas, não sei achar as empresas certas, que eu falei que é o mais importante. Posso ter algumas dúvidas mais instrumentais, assim, sou um iniciante, tá? Então, o que vai ser uma dúvida de iniciante? Essas que a gente estava respondendo, não são ruins essas perguntas, são boas, né? Tipo, sobre, como é que foi? De demonstrativo, né, sobre perfil de empresa. Isso é uma dúvida de iniciante, é uma dúvida legítima, tá? Né? Como funciona, quais os demonstrativos. Vamos, tem FSL negativo? Não é bem assim, então eu expliquei para a pessoa. Isso é um iniciante sério. Ele tem dúvidas, mas não é esse tipo de dúvida. Esse o problema desse cara aqui não é aquele iniciante, é que ele tá num caminho totalmente errado. Ele entrou numa rota lá num caminho e tá lá na frente, todo errado. Pra esse cara voltar e pegar o caminho certo, cara, é muito. Não, não é esse. Esse também. Mas não era desse que eu tava falando. Vai demorar muito tempo. Então, esse tipo de pessoa é o seguinte: ou você chega e dá uma chacoalhada nela, fala, meu amigo, você tá fazendo tudo errado. E uma pequena parte vai cair a ficha, vai voltar pro caminho certo, uma pequeníssima, porque a grande maioria vai ficar. Ou não adianta, velho, porque um cara que tá num caminho errado, assim, tanto errado, tá? Não é você chegar e falar assim, não, não é assim que. Isso aí, você falar pro cara e nada, é a mesma coisa, porque ele já tá assim, ó. Então, se você chega e fala, não, cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar a empresa, olhar os fundamentos e tal, muito bacana, muito bonito, mas não resolve nada. Esse cara já. Ele quer ouvir a resposta para essa pergunta. Se eu falar,
Se eu tentar ajudar ele vai ficar absurdo, tá? Então, o melhor jeito de ajudar um cara que tá perdido desse é falar isso, meu amigo, você tá perdidaço, você não sabe o que fazer, você não sabe o que você tá fazendo. Então, esquece tudo que você fez, volta do começo e tenta aprender do jeito certo. É o único jeito possível de ajudar uma pessoa assim e provavelmente nem vai ajudar, a grande maioria não vai, tá? Então é isso, tá? Agora, se você quer me encher o saco no Instagram, vai se fuder, velho. Puta que pariu. Eu só vou te bloquear e vida que segue. Próxima. Quando virou a chave de parar de ver cotação de novo, uma pergunta do mesmo tipo, né? Curioso. E focar somente em ser sócio de boas empresas. Então eu não sei se a pessoa quer saber quando no meu histórico de investidor, mas assim, provavelmente ela tá, né, ansiosa. Esse é um tema que gera desconforto dentro dela para ela estar perguntando. E a resposta é parecida com aquela que eu dei lá atrás, pessoal. O caminho é esse. Vocês têm que dar um jeito de seguir ele, eu não sei te ajudar nesse ponto. Porque aí cada um vai ter uma estratégia. Tem gente que aprende de primeira, né? Vocês, pelo visto, não é o caso. Tá? Enfim, dá um jeito, velho. Aí é com vocês. Não sei o que vocês vão usar de estratégia. Tenta focar no que realmente importa. Então, assim, vejo que vocês estão perdidos porque vocês não conseguem fazer o que é certo. Quer ver uma analogia boa para esse tema? É dieta. A grande maioria das pessoas sabe o que é ter uma dieta boa, uma dieta saudável, decente, enfim, né? Tem vários graus de exigência. Mas qual que é o problema? O cara não consegue seguir. Ele sabe o que quer comer bem, ele sabe o que seria razoável em termos de quantidade, de calorias, de coisa saudável. Né? A grande maioria, uma outra pessoa é mais simples, ou não entende nada do assunto, que vai aí ter um erro de conceito, né? Sei lá, vai comer gordura de porco e achar que é saudável. Mas é pouco. Né? A grande parte das pessoas sabe o que é comer bem, você não precisa ir num nutricionista para ir em níveis gerais, né? Óbvio que tem um nutricionista, não estou desmerecendo de jeito nenhum, porque o pessoal é super competente, ele vai te ajudar nas formas. Mas o que eu estou dizendo é, a maior parte das pessoas vai no nutricionista para se obrigar a comer certo. Por quê? Você está pagando alguém, não sei o que lá. Aí você vai fazer o que é a tua grande dificuldade, que é seguir o que você meio que já sabia, né? O que era para fazer. Então, é o que eu vejo aí nesse caso, tá? Vocês sabem que é o certo, só não conseguem seguir. Então, qual que é o problema? Vocês querem me dar dinheiro para ir, sim, vocês seguirem? Pode ser. Clica aí no Seja Membro e entra para nossa comunidade. Você aproveita e ainda vai aprender umas coisas a mais. Lembrando que agora tem vídeo novo, linka a tua conta lá no Discord pra gente trocar uma ideia. Meio óbvio, né? Tô brincando. Cara, dá um jeito, não sei. Tenta de um jeito, tenta de outro. Espera o tempo chegar, né? Porque isso é outra coisa. Tem coisas que demoram. Né? E o cara, nessa sociedade hoje muito ansiosa por resultados, o cara quer em uma semana virar um grande investidor. Não vai acontecer, vai demorar alguns anos. Então dá um pouco de tempo, tenta focar, enfim, não sei. Isso não sei ajudar vocês. Eu sei mostrar o caminho. Mas você sabe, pelo visto, o caminho, né? Mas dá um jeito de seguir. Se o teu jeito de seguir for gastar dinheiro com alguém igual o pessoal gasta com nutricionista, gasta comigo, me dá dinheiro. Pô. Brincadeira, né? Bora. Qual bolsa você acha que tá mais barata? De novo o negócio do preço. Tá vendo? Como isso. Eu não tô exagerando, né? E eu não estou. Ai, mas o seu jeito de falar, cara, é verdade, é a realidade. Como eu falei, se eu chego aqui e falo pro cara, né, qual seria uma explicação fofa para essa pergunta aí? Vamos dar uma explicação fofa. Olha, não é assim que você faz. Você vai decidir entre investir no Brasil ou nos Estados Unidos pelo teu perfil de investimento, porque é no exterior. Então você vai ter que separar teu patrimônio, né? Se você trabalha já no exterior, tem gastos no exterior, vive no exterior, você tem que ter muito mais investimento lá fora. Se você só vive no Brasil, não é tão relevante para você, você pode ter uma parte do Brasil. Então o que vai determinar se você vai comprar Brasil ou exterior não é se está mais barato ou não, mas é, né, o teu perfil pessoal, né, o que você espera financeiro. Né? Fora isso, você não vai investir em bolsa X ou Y porque ela está mais barata ou mais cara. Você não compra bolsa, você compra empresas. Então você vai escolher as boas empresas. Então pode ter empresas muito. Eu vou usar esse termo, tá? É tipo assim, pode ser que a bolsa do Brasil esteja mais barata dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos tem empresas muito mais baratas que vocês comprariam aqui. Então não faz sentido nenhum essa pergunta. Não tá vendo que. Mas essa é a explicação fofa. Se eu der essa explicação, o cara vai cagar porque eu tô falando e vai ver o primeiro imbecil, o primeiro esperto que vai dizer, não, ó, o Brasil tá negociando com múltiplos tais e tal, então hoje é Brasil. Ou exterior, né? Provavelmente o pessoal responderia exterior.
porque tá todo mundo, né, iludido aí no ruído do governo novo, da macroeconomia, dos projetos no Congresso, tá todo mundo achando que o Brasil não é bom investir agora, quando é exatamente o contrário. Então o cara vai falar, não, é melhor investir no exterior, porque os múltiplos estão assim, no Brasil há muitas incertezas e tal, e ele vai te enganar, velho. Você também tá com a testa piscando assim, ó, quero ser enganado. E alguém vai te achar, alguém querendo te enganar, tá? Então, volta lá no começo, entender por que você investe, o que você quer, né? Como fazer uma análise e tal. Porque você tá com uma dúvida que a resposta para tua dúvida não vai te ajudar. Né? O que vai te ajudar é voltar lá atrás e pegar o caminho certo. Você vê como são recorrentes, né? Vai ter mais pergunta da Argentina. Eu acho que eu não botei todas no story, assim, porque senão fica uma zona, né? Senão não termina o vídeo, porque já tá 40 minutos já. Senão vai ficar 3 horas de vídeo de perguntas, né? Não dá para colocar todos. Mas teve mais gente perguntando de Argentina. Então isso é exatamente o que o Fábio chama de se perder no ruído. Você se perder no ruído e não consegue focar no que importa. Bora pra próxima, tem muita pergunta ainda. E você falasse um pouco sobre diluição. Nossa, eu já falei tanto, velho. Tem tanto vídeo que a gente falou de diluição, de emissão de ações, a forma de levantar capital, que é com ações ou com dívida. Que quando você emite ações, tem novas ações no mercado, logo os resultados são divididos em maior parte. Dei um monte de exemplo da pizza que você divide em tantos pedaços. E aí, quando emite mais ações, tem mais gente para comer. Então, para o mesmo lucro, se você vai ter uma fatia menor, não tem muito mais o que falar. Acho que eu já falei tudo que tinha. Isso entra um pouco daquela pergunta que eu expliquei. Não tem um vídeo no canal tudo sobre diluição. Né? Algumas coisas tem, tudo sobre diversificação tem, sobre as classes de ações. Mas, de novo, vocês não podem querer que tenha tudo assim mastigado. Tem vários vídeos falando de diluição. Só assistir os vídeos do canal que você vai ver. Você vai pegar esse conceito. Não é um conceito difícil, né? De assimilar, é super simples. Tá? É meio que eu já expliquei tudo aqui de novo. Se você dividir um bolo entre mais pessoas. Mas, enfim. Nos americanos eu falei sobre isso, então o conhecimento tá lá, você que precisa acessar ele, tá? Já falei bastante sobre diluição. Mesma frase com bons resultados, a random não seria mais interessante? Voltamos na pergunta da holding para a empresa, que eu já respondi aqui nesse vídeo pergunta e resposta, que eu falei bastante na live do Fundamentei dessa semana, né, que foi segunda agora. Pessoal, vocês têm que entender o que vocês estão comprando. Isso vem, de novo, vem numa raiz lá atrás, que vocês não sabem direito o que vocês estão comprando. Não deveria ter essas perguntas. Porque é simples. Você gosta do negócio da frase? Você gosta do negócio da Rondon? Assim, ó, vamos fazer uma tabelinha, uma matriz, né, de resultados. Gosto da frase e não gosto da Rondon. O que você faz? Compra a frase. Você gosta da frase e gosta da Rondon. Aí você tem duas opções. Ou compra as duas separadamente, né? Ou compra random contando que boa parte do resultado vem da frase. Também as duas coisas funcionam. Lembrando que se você comprar as duas, você vai ter um peso maior a frase. Você tem a participação própria da frase e mais a parte da frase está dentro da random. E, enfim, se isso tiver de acordo com você, ok. Aí tem, né, outra parte da matriz. Não gosto de frase nem gosto de random, mas não vai comprar nenhuma das duas. Não gosto de frase e só gosto de random. Aí você está enrolado, porque aí não tem o que fazer. Porque quando você compra random, você leva a frase embutido. Né? Então aí você vê se vale a pena. Eu gosto tanto do negócio da random que mesmo se a frase for meia boca, eu carrego esse peso morto e levo a random. Aí ok. Então só tem essas quatro possibilidades. Então essas dúvidas que vocês têm vêm disso. No final, é de não saber entender o que tem lá, não saber analisar, esses sigam inseguros. Aí surge esse tipo de questão, mas não deveria ser uma questão, porque as possibilidades são só essas quatro. Gosto das duas, gosto só de frase, gosto só de random, não gosto de nenhuma. Claro, né? Não gosto de nenhuma, você nem estaria perguntando. E aí você toma a decisão, mas no fundo eu sei que o teu problema não é esse. O teu problema é tem insegurança sobre a análise das empresas. Então responde. Não, aí o que você tem que falar para você é volta para o começo, né? Sobre analisar empresas, tenta evoluir na análise, pegar conceitos novos. Isso, claro, vai demorar tempo, mas é assim que você vai resolver teu problema. Senão eu respondo qualquer coisa hoje, não vai mudar a tua vida, né? Então, é isso. Comecei a investir com 39 anos, 3 meses, 3 empresas, vamos ver daqui a 10 anos. Por que eu respondi? Essa eu não ia nem responder. Mas voltando naquele tema da semana passada, a necessidade que vocês têm de reforçar, né? Então, tipo, você ouviu um conceito,
pode ser qualquer um desses daqui, ó. Ah, não acompanhar a cotação e ser sócio de boas empresas. Beleza. Você ouviu, você decodificou a mensagem, você, né, não tem deficiência cognitiva, ok. Só que você não consegue assimilar o conceito, você não consegue seguir, né? Porque, enfim, você tem viés, você tem alguma coisa lá, que você não consegue seguir. E aí é o que eu já falei bastante hoje. Se vira, dá um jeito. Então, isso, no fundo, é isso aqui, pessoal. Você tá inseguro, né? Não sei o quê, vamos ver. Tipo, você lembra? Você não fez uma pergunta, sei lá, você tava esperando que eu reforçasse. Não, é isso mesmo, ó, você tá no bom caminho e tal. Não, pessoal, isso é psicológico, gente. Quanto melhor, mais vocês evoluírem. Você não precisa desse reforcinho, isso aí você faz com criança. Né? Ah, muito bem, você jantou hoje, você conseguiu comer comida, bate palminha. Ah, a criança vai no banheiro e tal, fala, bate palminha lá, aplaudiu o cocô da criança lá. Porque você tem que, né, acostumar ela. Vocês não precisam disso, pessoal, por favor, tá? Então, vamos lá, menos insegurança, né? Vamos trilhar o caminho sem necessidade de ficar reforçando. Porque senão o que vai acontecer? Você vai aprender o que for reforçado para você e não o que você precisa aprender. Então, volta naquela questão lá. Vocês estão querendo ser adestrados e não aprender as coisas. Né? Igual você adestra um animal. O animal é adestrado. Ele levanta a patinha porque você adestrou ele, não porque ele acha inteligente levantar a patinha. Então, se chegar um cara te adestrando as coisas tudo errado, você vai fazer tudo errado, porque você não pensa naquilo, né? Então, cuidado. Por isso que eu peguei essa pergunta aqui, tá? Essa anestesia é muito comum ver o pessoal, necessidade de ficar um reforçando o outro. Não, é isso mesmo, é legal. Ó, já tô investindo 3 anos e tenho bons resultados. Ah, parabéns. Não, pessoal, vamos ser adulto, né? E focar no que realmente importa. De novo, velho, as perguntas vão ficando repetitivas. Quão insalubre é dar uma trapaceada no aporte? Cara, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Você sabe que o aporte tem que ser feito desse jeito, né? Ah, tua estratégia qual for. Mas você não quer fazer. Você sabe qual que é a dieta saudável, mas você não quer comer porque a outra é mais gostosa. Você sabe que é aqui, que você não tem que acompanhar a cotação, mas você está preocupado com cotação. É a mesma coisa, velho, é repetitivo. Tá? Dito isso, um ou outro caso não vai fazer diferença, mas o que acontece? Aqui volta na questão do reforço também. Você quer que eu chegue e fale para você? Não, uma vez no ano, né, 2 vezes no ano, não tem problema nenhum, você continua com a sua estratégia. Mas você quer reforçar uma decisão ruim, que você sabe que não é a certa, mas que você está querendo um apoio moral lá para tomar. Tá? Tá errado isso de dizer que uma vez no ano não vai fazer diferença? Não, tá? Mas para você vai fazer mais bem para você eu te expor esses problemas do que eu chegar e falar, dar a resposta fofa. Resposta fofa é, não, cara, fica tranquilo, uma vez só, assim, dá uma roubadinha. Quem que não rouba? Essa é a resposta fofa, mas não é que você precisa ouvir, né? E outra coisa que eu escrevi aí no Stories, a estratégia, para que existe? Para te proteger de você mesmo fazer cagada. Aí o que você quer fazer? Não, eu quero fazer uma cagada aqui e ignorar o mecanismo de proteção que eu mesmo coloquei para eu não fazer cagada. Parabéns, né? Então é isso que você precisa ouvir, não a respostinha fofa. Próxima, desinvestimento de caso localize mesmo assim infecção negativo. Discutimos isso na live de segunda-feira do Fundamentei, tá? Mas óbvio, né? Para não ficar só nessa, né, resposta meio besta. Qual que é o segredo? Onde está o segredinho, né? Não sei se você foi lá e olhou. Seria bom que você mesmo olhasse, procurasse e descobrisse isso, porque eu posso te falar aqui qual que é o segredinho, mas você não vai aprender a achar o segredinho se eu te falar, entendeu? Então tem que ensinar vocês a pescar e não a dar o peixe, tá? Mas, enfim, onde está o segredo, né? Um dos, óbvio, né? Não é o segredo do matador. A Localiza reduziu a frota, mas em termos percentuais de dinheiro, ela investiu mais. Entendeu? Porque como o ticket dos veículos subiu, você teve uma redução no número de veículos, mas o investimento em termos financeiros ainda foi mais alto. Tá? Essa é uma das raízes para essa resposta. Tá? E outra, foi pequeno, tá? Não foi uma venda grande a ponto de compensar, né, a geração de caixa com o resto. Então, assim, é boa a pergunta sua, não é ruim, tá? Mas, né, é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem que evoluir um pouquinho mais na análise dos ativos, né? Voltar a entender, né? Pelo visto você entende a dinâmica das locadoras,
Mas o ponto no resultado que a gente viu ao vivo lá na live do Fundamentei foi esse, tá? Primeiro, reduziu um pouquinho só, mas reduziu o número de veículos, né, da frota, só que os veículos novos que ela está comprando tá com ticket médio mais alto. Né? Então, isso aí, pessoal, é o caminho certo, é assim, né? A pessoa fez uma análise, ela entende ali como funciona, aí vem um resultado, ela não pegou o detalhe, cara. E esses detalhes vêm com o tempo, vêm com a experiência, né? Então, é importante o que eu falei no começo, né? Vocês tentarem ir atrás, descobrir por conta, mas claro, né? Eu tô aqui para isso, para responder essas perguntas e tal. E lá na live tem uma resposta não, né? Mas tem essa discussão mais elaborada, tá? Mas essa, tá vendo? É uma discussão, é uma pergunta boa, não do iniciante, porque se o cara já entende dinâmica de fluxo de caixa de locadora, ele já não é iniciante. Vamos supor que ele fizesse uma pergunta mais simples. Isso é uma pergunta de investidor iniciante que a gente ajuda e tal, explica, dá o caminho das pedras, tá? Que é isso, é um conceito, é não pegar um detalhezinho. Então, isso é um iniciante que está no caminho certo, querendo evoluir, que eu faço questão de. É quem eu quero ajudar. Agora, se o cara já tá doido no caminho da perdição, eu sinto muito. Eu dou uma chacoalhada nele. Se não acordar, cara, boa sorte aí, cada um, cada um. Eu nunca falei aqui que eu sou salvador de almas perdidas. É que eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Próxima. De novo, né? Mesma pergunta. Teve muitas dessas perguntas. Então, eu lembrei de uma analogia legal aqui para colocar para vocês. Vocês viram o filme Prenda se for capaz, né? Catch Me If You Can, né? Que é lá com o DiCaprio, o Tom Hanks e tal, que o cara dá golpe, né? Em tudo quanto é lado. Aí ele conta que o pai dele ensinou um negócio para ele, que era o negócio dos Yankees lá, né? Yankees é um time de beisebol nos Estados Unidos. E ele tem um uniforme que ele tem esses pinstripes, saiu, penséries, né? Tudo errado. Mas o que é o pinstripes? É uma listrinha bem fininha, assim, no uniforme, né? Então, o uniforme branco do time da casa lá tem uma listra fininha. E não é padrão. Hoje tem outros times que tem a listra. Eu não sei se eles começaram e tal. Então, o pai do DiCaprio lá chega e fala assim: Você sabe por que os Yankees sempre ganham? Né? É o time vencedor e tal. Aí ele, porque o time é bom e tal. Falando, não, é por causa das pinstripes. Como assim os pinstripes? Porque o adversário, tipo, é tão diferente, é bonito, é um uniforme bem bonito, é diferente, é bonito, chama atenção. Que o adversário se perde na listrinha e não joga o jogo e perde o jogo. É óbvio que é um exagero, né? Mas o que o pai do DiCaprio quis mostrar no filme, né? Em relação com os golpes. Como que o cara dá um golpe? Ele não é um golpe imbecil, mas ele cria todo um ambiente, não sei o que lá, que a galera cai no golpe porque tá perdida no ambiente. E vocês caem nos golpes a mesma coisa. Porque tá perdido no ruim, tá perdido na renda fixa da Argentina, na Bolsa do Brasil ou a Bolsa dos Estados Unidos, que tá mais barata, que tá mais cara. Se a Taurus tá a 16, a 18, a 14, se vale 20, se vale 10. É vocês caindo no golpe, igual os caras caíram no golpe lá do DiCaprio. A Big Dail, né? Frank, a Big Dail, eu não lembro agora o nome dele. Filme espetacular, inclusive. Catch Me If You Can. Então, pessoal, seja na terminologia do Fábio, né? Esqueça o ruído, né? Foca no que realmente importa. Seja no meu jeito de ensinar, né? Não seja enganado, não caia num golpe. É isso que vocês precisam fazer. Enfim, é igual lá o golpe do bilhete premiado, o golpe mais manjado da história. Todo mundo sabe que existe. Todo dia cai alguém, né, no golpe do bilhete de loteria, que o cara ganhou, mas por algum motivo não consegue sacar. Aí ele tenta vender para você por uma fração do preço, aí você compra, porque, vou ganhar dinheiro, e na verdade você está enganado pelas pinstripes, pela renda fixa na Argentina, pela bolsa daqui mais cara, pelo governo X, pela guerra não sei aonde, tá? Então, foco, precificando o risco de default, sei lá, não sei responder essa pergunta pragmaticamente. Mas o problema de vocês é esse, vocês se perdem no ruído, né? Vocês se perdem na distração, na ilusão. É delusion que fala em inglês? Acho que é, né? Essa distração que o mágico faz para parecer que foi uma mágica, que o golpista faz para vocês caírem no golpe. E por que eu prefiro a analogia do golpista aqui? Porque não é o dinheiro que está em jogo, né? Você vai perder dinheiro igual você cair num golpe. E a galera tá caindo nos golpes aí. Né? Um monte. E não fique assim, né? Quero ser enganado. Que você vai, alguém vai aparecer lá e vai te enganar. Assim como o tubarão, né, fareja o sangue na água de longe, né,
faro, né? Mas detecta o sangue na água de longe. O golpista, ele enxerga a pessoa que tá piscando, assim, de longe, de longe. Vale a pena compartilhar, estuda em plataformas. Cara, outra coisa, né? Foco. Você não precisa de plataforma. Muita gente acha que o segredo tá aí em usar o site X, o site Y. Vocês sabem, óbvio, eu tô com a parceria que eu fundamentei desde o começo do ano. Tô muito contente, tô bem feliz lá. Eu encontrei a galera muito competente. O site é bom, eu sempre usei. Isso vocês sabem que é verdade, porque eu sempre usei o fundamentei nos meus vídeos, mesmo antes de ter qualquer relação lá. É porque o site é bom, tá? E ele oferece um monte de informação lá, mas não é por causa disso. Então, vocês acham que esse é o que vai mudar? Não, cara. Então, assim, ó, no Fundamentei tem tudo que você precisa para qualquer tomada de decisão, né? Além dos documentos de cada empresa. Então, não tem por que ficar vendo, né, outra plataforma, outra aqui e não sei o que lá, né? Tipo assim, esse lance do Common Stock, de eu escrever lá e tal, pessoal, foi mais para ver como é que era, para testar. Eu, se eu tivesse tempo, se eu tivesse capacidade, eu acho que eu tenho. Mas se eu tivesse mais tempo e tal, um próximo passo que eu faria seria partir para o público no exterior, tá? Mas um teste, ver como é que foi legal a experiência lá, eu achei interessante, mas hoje eu não consigo, eu tô focado aqui no trabalho. Então, enfim, não sei exatamente o que você quer saber sobre as plataformas diferentes em si ou não, ou se é sobre a minha experiência, né? Eu não consegui entender se é isso. Mas se for sobre as plataformas, pessoal, não precisa inventar e plataforma XYZ. Né? Ter um site igual eu fundamentei para agregar informações, organizar ali, pegar histórico, ajuda muito, né? Te facilita ver as coisas antes. Tá? Mas no final das contas, a análise da empresa que faz a diferença. Por isso que eu recomendo, não é só porque eu trabalho lá, que eu já recomendava antes de fazer os vídeos. Agora, se a tua pergunta é sobre a minha experiência pessoal lá, descrevendo como estoque, é da hora. Assim, hoje eu tô preocupado, o que que eu, Arthur, me preocupo? Primeiro com o meu desenvolvimento pessoal, já falei várias vezes, que esse canal aqui é só um pretexto para eu aprender e virar um investidor cada vez melhor. Porque hoje, basicamente, é isso, né? Tem meu patrimônio e ele que é o meu arrimo. Estou muito contente no Fundamentei, espero que dê certo, a gente manter a parceria e tudo mais. Mas no final das contas, se der errado, né? Meu patrimônio que garante tudo. Então, o objetivo meu número um é evoluir. E aí, para mim, não faz tanta diferença. Até comentei, né, no vídeo passado que hoje eu consumo praticamente nenhum conteúdo de fora. Eu procuro eu mesmo evoluir. O que eu consumo de fora são coisas fora do investimento. E feedback, assim, foi só para dar uma testada, ver o que o pessoal achava. Se a gente tava muito fora, tava muito longe. Que deu para ver que nós estamos na crista da onda, na verdade, né? Mas é isso, não entendi exatamente a pergunta, mas tá essa resposta aí, tá? Fundamentei 100%. Tem tudo que você precisa e não precisa ficar fuçando atrás de coisa. Não vai estar aí o segredo. Eu vou achar um outro site que eu vou trocar o Fundamentei por um outro site que aí sim eu vou virar um investidor. Não, tá? Não é isso que vai acontecer. Ora, tá acabando, graças a Deus. Gosto muito de empresas de retail de crescimento, mas fico inseguro pelo FCO abaixo. Então, vamos lá. Bom, você vai lá, pergunta interessante, né? Ah, bom, eu estava lendo o que eu tinha escrito aqui, né? Normal, faz parte do negócio. Então, cada loja que você abre, então retail é varejo, né? Varejo, geralmente, você está falando. Tem varejos e varejos, mas você está falando de uma empresa com um monte de loja em vários lugares que vende algum tipo de produto ou supermercado que vende tudo, tá? Qual que é uma característica desse negócio? Né? Você precisa abrir loja para crescer. Se você não tem mais loja, você não cresce ou cresce pouco, né? Pelo crescimento orgânico das que você já tem. Mas a abertura de lojas é um mecanismo de crescimento primordial. E o que acontece? Montei uma loja nova, pode ser um supermercado, uma farmácia, uma loja da Pets, qualquer coisa. O que você vai precisar fazer naquela loja? Encher de estoque, tá? E aí, né, é normal que o FCO fique baixo, porque uma conta redutora do fluxo de caixa operacional vai ser o aumento nos estoques. Vai estar lá negativozinho no fluxo de caixa operacional. Então, quando você identifica um problema desse, fala, ó, gosto dessas empresas, legal, mas esse FCO está baixo. Tenta entender o que está acontecendo, por que está baixo. Tem, enfim, eu ia falar tem stop-based compensation, mas esse é o efeito oposto.
mas vamos supor lá, enfim, né? Qual seria. É que esse é o principal motivo disparado de você ter FCO baixo. Pode ser tipo das locadoras. Ah, o CAPEX está entrando no FCO. Aí é uma outra abordagem. O que mais que poderia baixar o FCO assim de prima? Né? Pode ser outros itens do capital de giro, né? As contas a receber. Isso aí é um problema. Se está aumentando muito contas a receber, se aquela empresa tem um risco de inadimplência considerável, é um problema de arregalar o olho. Fala, opa, tem uma coisa esquisita, não está entrando dinheiro. Por quê? Porque tá tudo a prazo e tem risco de inadimplência. Você pegar o bolho. Agora, um FCO que vem menor do que o resultado de uma expansão de estoques ali mais ou menos constante, sendo justificado por um crescimento, é ok, faz parte. O que não pode acontecer é o FCO tá baixo, mas a empresa não está crescendo. Não, aí também tá errado, né? Como, onde que tá ficando tão parado em estoque se a empresa não está crescendo tanto? Né? Será que esses estoques estão ficando acumulados? Então, tudo você tem que tentar entender o porquê. Então, a resposta geral é essa que eu dei aí. Faz parte do negócio. Agora, você tem que olhar para ver se não tem outra coisa acontecendo junto também. Falar, o FCO está muito baixo porque o dinheiro está ficando preso em estoques, mas né, a empresa não está crescendo tanto assim. Esquisito isso aí. Ou o que eu falei lá, o FCO está baixo porque quando você receber está aumentando muito. Acende um alerta violento, né? Falou, a empresa está com uma reputação ruim no mercado e está tendo que pagar tudo à vista. Então, né, contas a pagar, fornecedores está abaixando muito. É outro problema, porque se tem reputação ruim, o que está acontecendo? Então, você tem que tentar entender. Agora, se a empresa que você olhou, você gostou, ela está crescendo, o ritmo de crescimento é forte, né? Tem essa necessidade mesmo de aumentar os estoques. Não são estoques que correm risco de ficar, sei lá, né? Obsoleto, de perder. Então, empresa de moda tem que tomar cuidado com isso. Porque roupa de moda acabada, passou a coleção, passou a estação, passou a moda, perde valor. Mas, né, um outro tipo de negócio, tá tranquilo, né? Mas tem que olhar. Não quer dizer, ah, então não preciso me preocupar com isso. Depende. Dê uma olhadinha com calma, tá certo? A última? Acabou, graças a Deus. Então era isso, pessoal. Legal, gostei das perguntas. Assim, até aquelas perguntas, né, que a gente detectou os problemas, é interessante pra gente discutir esses temas. Não quero que vocês façam pergunta ruim, tá? Eu quero que vocês só evoluam. Mas isso é bacana, é uma oportunidade de a gente discutir isso aí. Essa questão do preço importa, né? Que é uma, tipo, é uma coisa desonesta com vocês. Então tem que alertar pra vocês não caírem nisso aí. Mas vamos tentar evoluir sempre, tá? A gente já falou muito dessa questão de preço, muito dessa questão dos fundamentos, dessas inseguranças, das incertezas, da necessidade de reforço. Então, o ideal é que as perguntas vão evoluindo também, tá? Então, né, bora, mas já tá aparecendo mais perguntas melhores. O vídeo passado já foi legal, isso acho que foi legal também. Então, tô bem contente com esses vídeos aí, tá durando mais ou menos 1 hora, eu acho que é um bom tempo, dá pra explicar com calma, com tranquilidade. Não consegui pegar todas as perguntas, né, que o pessoal tá fazendo mais, isso aí, desculpa, né, pessoal, não tem como. Mas é isso, essa segunda-feira eu vou abrir de novo, então coloquem perguntas boas pra gente discutir, que levantem temas bons, né, e vai ser interessante a gente tratar. Tô gostando bastante desses vídeos. Se começar a ficar muito chato, muito repetitivo, a gente para, mas até então tô achando bem legal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço a todo mundo. Né? Semana que vem a gente volta com os vídeos de comentários e perguntas. Lembrando para você fazer a pergunta no meu Instagram, canal das vídeos. Caixinha, tô abrindo toda segunda-feira. Essa semana eu devo abrir segunda também. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!